Então, boa tarde, gente. Eu vou dar continuidade à aula de hoje, né? Resolvendo algumas questões da OBMAP relacionadas à semelhança de triângulos e área de figuras planas. Então, como vocês já me conhecem, né? O meu nome é Natalice e vamos para as questões. OBMAP 2019. No retângulo da figura, temos AB igual a 6 centímetros e BC igual a 4 centímetros. O ponto E é o ponto médio do lado AB. Qual é a parte sombreada? Então, né, a questão ela pede para encontrarmos essas duas partes sombreadas aqui. Só que no meio dessas partes nós temos esse triângulo. Então, para a gente encontrar essas duas partes, nós vamos primeiramente calcularmos quanto que vale essa área aqui, desse triângulo que está aqui. Então, depois que calcularmos a área desse triângulo, nós vamos subtrair, né, a área de todo o retângulo, menos a área desse triângulo que está aqui no meio, para podermos encontrar a parte sombreada. Então, colocando aqui os dados da questão, nós temos que AB é igual a 6 centímetros e BC é igual a 4 centímetros. E que o ponto E, ele é o ponto médio desse segmento aqui, do lado A, B. Então, como ele é o ponto médio e o segmento AB é igual a 6 centímetros, então, desse lado aqui, do segmento AE, ele vale, né, 3 centímetros, e do outro lado, B, ele equivale também a 3 centímetros. Então, primeiramente, vamos calcular a área do triângulo. Então, utilizando a fórmula, nós temos que a fórmula para calcularmos a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido para 2. Nós temos aqui que a base é igual a 3 e a altura, né, é o segmento BC, que é igual a 4 centímetros. Então, vamos colocar a área do triângulo é igual a 3 vezes 4 dividido para 2. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 dividido para 2 é igual a 6. Então, nós temos que a área desse triângulo é igual a 6 centímetros. Agora, como a gente já tem a área do triângulo, nós vamos calcular a área de todo o retângulo, incluindo o triângulo. Para calcularmos a área do retângulo, nós utilizamos essa fórmula. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A base do retângulo é o segmento AB, que é igual a 6 centímetros, e a altura é igual a 4. Então, a área do retângulo é igual a 6 vezes 4. A área do retângulo é igual a 24 centímetros. Então, como nós já temos a área do triângulo e a área do retângulo, agora a gente vai calcular a área sombreada. Então, a área sombreada é igual à área do retângulo menos a área do triângulo. A área do retângulo é igual a 24 centímetros e a área do triângulo é igual a 6 centímetros. Então, a gente tem que a área sombreada é igual a 18 centímetros quadrados. Assim, a alternativa correta é o item C, 18 centímetros quadrados. OBMAP 2017. Os ângulos ABC e BCD medem 120 graus. O ângulo BAD é reto e os segmentos BC e CD medem 4 centímetros e 8 centímetros, respectivamente. Qual é a área do quadrilátero ABCD em centímetro quadrado? Então, a questão ela pede para encontrarmos a área do quadrilátero
ABCD. Então, para resolvermos nessa questão, nós vamos prolongar esses segmentos dados na questão. Nós vamos prolongar o segmento CD, prolongando ele vai ficar dessa forma. E agora nós vamos prolongar o segmento AB, ele vai ficar dessa forma. E aqui nós temos uma interseção, então nessa interseção nós vamos colocar o ponto P. Então, como a gente prolongou, né, os segmentos, vamos prolongar agora esse ângulo aqui de 120 graus. Então, prolongando esse ângulo, ele tem que dar 180 graus. Então, aqui nós já temos 120 para 180, fica faltando 60. Então, esse lado aqui desse ângulo, ele equivale a 60 graus. Da mesma forma, nesse outro ângulo aqui, que também equivale a 120, se prolongarmos, do outro lado também vai equivaler a 60 graus. Agora, nós temos esses dois ângulos aqui, que medem 60 graus cada. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, nós temos aqui o triângulo BCP. Esse triângulo ele tem que equivaler a 180 graus. Nós temos esse aqui, que equivale a 60, e esse que equivale a 60. Então, nós já temos 120 graus. Então, para 180, falta 60 graus também. Então, isso significa que esse ângulo P aqui, ele também equivale a 60 graus. E o oposto aqui desse ângulo de 60 graus, é esse lado aqui, esse segmento BC, ele equivale a 4 centímetros. Então, como esse lado oposto, né, o oposto, ele equivale a 4 centímetros, então os outros ângulos de 60 graus, eles também devem, né, medir 4 centímetros. Então, esse lado, ele mede 4 centímetros e esse outro lado, ele também equivale a 4 centímetros. Então, essa questão, como a questão anterior, né, a gente vai resolver da mesma forma. Essa questão, ela pede para encontrarmos a área desse quadrilátero, ABCD. E para encontrarmos essa área, nós vamos pegar todo esse triângulo aqui, que a gente prolongou os segmentos, vai pegar o triângulo ADP, e nós vamos subtrair esse triângulo aqui, que foi formado, o triângulo BCP. Então, nós vamos diminuir o triângulo maior, vamos diminuir o triângulo menor. Então, para fazermos isso, né, vamos à resolução. Para encontrarmos, né, a área de um triângulo, a gente já viu anteriormente, né, a área do triângulo é igual a base vezes a altura, dividido por 2. E olhando aqui novamente, né, para o nosso quadrilátero, para o nosso triângulo, nós temos que esse lado aqui, ele equivale a 90 graus. Então, nós temos 90 graus aqui. Esse ângulo aqui, ele equivale a 60. Então, 90 mais 60 dá 150 graus, né? Então, como o triângulo ele tem que equivaler a 180 graus, esse ângulo D aqui, ele equivale a 30 graus. Então, agora nós vamos utilizar, né, o seno de 30 graus para encontrarmos esse comprimento aqui, o comprimento de A até P. Em que vamos colocar aqui como B. E aqui, esse segmento de D até A,
vamos colocar o H, né, da altura. Então, para a gente encontrar, né, esse comprimento de B aqui, nós vamos utilizar o seno de 30 graus. Então, o que é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é o cateto oposto. Qual é o cateto oposto? Cateto oposto é próprio B. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é igual a 8 centímetros mais 4 centímetros, que é o segmento todo, de D até P. Então, seno de 30 graus é igual a B, cateto oposto, sobre hipotenusa. Seno de 30 graus é igual a 1 meio. Então, 1 meio é igual a AB sobre 12. Multiplicando o meio pelos extremos, nós temos que 2B é igual a 12. Isolando o B e passando o 2 para o outro lado, dividindo, 12 dividido para 2 é igual a 6. Então, nós temos que esse segmento aqui, de A até P, é igual a 6. A gente encontrou, né, esse segmento, agora nós vamos encontrar a altura. Para encontrarmos a altura, nós vamos utilizar o cosseno de 30 graus. Cosseno, como nós já sabemos também, né? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus? Cateto adjacente é igual ao H, né? E a hipotenusa é a mesma, 8 mais 4. Então, cosseno de 30 graus é igual a altura sobre 12. Cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, igualando, né? Igual a altura sobre 12, multiplicando o meio pelos extremos, vai ficar 2 vezes H igual a 12 vezes raiz de 3. Isolando o H e passando 2 para o outro lado da igualdade dividindo, aqui a gente pode simplificar, né? 12 dividido para 2, né, é igual a 6, então a altura é igual a 6 raiz de 3. Então, nós temos que a altura é 6 raiz de 3. Então, nós já temos a base e a altura. Nós temos a base, que é o nosso B aqui, que a gente encontrou o segmento de A até P, e a nossa altura, que é o segmento de D até A. Então, agora a gente vai substituir aqui na área do triângulo. Então, a área do triângulo é igual a 6, a base, vezes a altura 6 raiz de 3, dividido para 2. 6 vezes 6 é igual a 36. 36 dividido para 2 é igual a 18. Então, a área de todo esse triângulo, do triângulo ADP, é igual a 18 raiz de 3, a área de todo o triângulo. Então, como a gente já achou, né, a área do triângulo maior, agora a gente vai calcular a área do triângulo menor, do triângulo BCP. Porque a gente quer tirar esse triângulo BCP para encontrarmos somente a área do quadrilátero dada na figura. Então, eu vou passar para cá, né, esse triângulo aqui, porque aqui já está muito bagunçado. Então, passando esse triângulo
CP para cá, esse triângulo, né, ele é um triângulo equilátero, e para encontrarmos a área de um triângulo equilátero, primeiro nós temos que determinar a altura desse triângulo. Então, traçando aqui ó, a altura desse triângulo, né, no meio do segmento BP, eu trouxe o lado também, né, que equivale a 4 centímetros. E traçando essa altura aqui, vou colocar o H aqui, traçando essa altura no ponto médio, como aqui esse triângulo equivale a 4 centímetros e a gente traçou a uma altura aqui, esses dois lados eles vão valer 2 centímetros cada um. Então, para a gente encontrar essa altura, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para encontrarmos essa altura desse triângulo aqui. Então, o teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos. A nossa hipotenusa desse triângulo menor aqui é igual a 4. Então, 4 ao quadrado é igual ao cateto H mais o outro cateto 2 ao quadrado. Então, aqui a gente vai isolar, né, o H e passar o 4 ao quadrado, que é 16, para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar dessa forma. 16 menos 4 é igual a 12. Então, esse 2 aqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade em raiz. Então, H é igual a raiz de 12. Então, nós encontramos já a altura desse triângulo menor aqui. Só que nós queremos encontrar a área. Mas, para encontrarmos a área, nós tínhamos que saber a altura. Então, agora nós vamos calcular a área desse triângulo menor aqui. A área, né, do triângulo é igual à base. A base do triângulo é igual a 4 centímetros vezes a altura dividido para 2. Aqui a gente pode simplificar. Então, a área do triângulo vai ser igual a 2 raiz de 12. Esse 12 aqui, nós podemos escrever ele dessa forma aqui, 4 vezes 3. A raiz de 4 é igual a 2. E vai ficar somente o 3 dentro da raiz. Então, vai ficar dessa forma. A área do triângulo é igual a 2 vezes 2, porque foi tirada a raiz do 4 aqui, que é 2. 2 vezes 2, que é 4. E ficou somente o 3 dentro da raiz. Então, nós já temos aqui também a área do triângulo menor. E a gente já tinha encontrado a área do triângulo maior. Então, agora, para encontrarmos a área desse quadrilátero que foi dado na figura, né? Para encontrarmos, nós vamos substituir aqui. Então, a área do triângulo maior é igual a 18, raiz de 3, menos a área do triângulo menor, 4 raiz de 3. 18 menos 4 é igual a 14. 14 raiz de 3. Então, a gente fez, né? Encontrou a área do triângulo maior, depois encontrou a área do triângulo menor e subtraiu, né? Para encontrarmos a área desse quadrilátero ABCD que foi dado na questão. Então, nós temos que a área desse quadrilátero é igual a 14 raiz de 3. Então, o item correto, o item A.
Gente, então essas eram as questões que eu tinha para vocês hoje. E eu espero que vocês tenham compreendido bem, né, o que foi tratado na aula de hoje e obrigada.